Bom dia, turma, tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Hoje, na nossa aula de gramática, nós vamos estudar uma classe gramatical chamada preposição. Então, é importante que cada um de vocês se coloque no lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão. Também é importante que você coloque a data. Nós estaremos utilizando o módulo 4, ok? Vamos começar? Vamos lá. Estudo da língua, e aí eu já peço para que você coloque a data aqui, bem? Vamos lá. Preposição. Agora vamos estudar alguns termos que conectam palavras, criando uma relação de sentido entre elas. Ou seja, preposição são palavras que conectam outras palavras, criando uma relação de sentido entre elas. Leia o texto a seguir e responda as questões. Então, você vai observar os comandos que estão, deixa eu mostrar aqui. Destaque do material complementar, na página 3, as palavras e colhe-as nos locais indicados, de acordo com o sentido de cada uma. Depois faça uma nova leitura do texto. Vamos lá. Aqui eu já deixei para que você possa, para facilitar o uso do material complementar. Vamos lá, ler o texto? Na China, está em planejamento um ônibus que será capaz de deslocar-se sobre os carros, chamado de Transit Electric Bus. Esse sistema de transporte foi elaborado para a melhoria do trânsito em grandes cidades chinesas, como Xangai e Pequim. Ele funcionará a eletricidade e, mesmo transportando até 1.200 passageiros, custará menos que o sistema de metrô. Os testes começaram em 2016. Olha só, vamos voltar para o texto. Se nós não tivéssemos essas palavras que estão dentro do quadradinho, isso não ia atrapalhar o nosso entendimento. Não ia ser um texto compreensivo. Não é verdade? Vamos lá para a leitura novamente. Na China, está em planejamento um ônibus que será capaz de deslocar-se sobre os carros, chamado de Transit Electric Bus. Esse sistema de transporte foi elaborado para a melhoria do trânsito em grandes cidades chinesas, como Xangai e Pequim. Ele funcionará a eletricidade e, mesmo transportando até 1.200 passageiros, custará menos que o sistema de metrô. Os testes começaram em 2016. Com que finalidade o sistema de transporte citado no texto estará sendo desenvolvido? Com a finalidade de melhorar o trânsito de cidades chinesas. Vou repetir. Com a finalidade de melhorar o trânsito de cidades chinesas. Note que o texto, antes das colagens, apresentava palavras desconexas e falta de sentido em alguns trechos. Depois de completar as lacunas, que diferença você percebeu no texto? Então, as palavras ganharam conexão com as outras e essas conexões criaram sentido, o que permitiu uma melhor compreensão do texto. Vamos lá? As palavras ganharam conexão com as outras e essas conexões criaram sentido, o que permitiu uma melhor compreensão do texto. Tá? Letra D. As frases abaixo, leia as frases abaixo e analise os diferentes sentidos da palavra sobre, de acordo com o contexto. Na China, está em planejamento um ônibus que será capaz de deslocar-se sobre os carros. Aqui indica lugar amarelo. Indica lugar. Na reunião, falamos sobre o acampamento. Indica o assunto. Amarelo indica lugar e verde indica assunto. Aqui você vai colocar amarelo e aqui você vai colocar verde. De acordo com o que a palavra sobre dica em cada frase, pinte os quadrinhos conforme a legenda. Os termos que você colou no texto são preposição. E aqui tem o conceito. Vamos lá? Escreva aí, por favor, a palavra conceito.
As preposições ligam palavras indicando uma relação de sentido entre elas, conforme o contexto. Vou repetir. As preposições ligam palavras indicando uma relação de sentido entre elas, conforme o contexto. Duas ou mais palavras que funcionam como preposição recebem o nome de locução prepositiva. Veja abaixo as principais preposições e locuções prepositivas da nossa língua. Vamos lá. Preposições. A, após, de, desde, por, sem, com, contra, entre, para, sob, sobre. E as locuções prepositivas. Abaixo de, em frente a, atrás de acordo com, acima de, até a, graças a, perto de, ao lado de, em vez de. Essas são locuções prepositivas. E assim nós temos as preposições. Assim, como o advérbio, a preposição é um termo invariável, ou seja, ela não muda. Ou a frase no singular ou a frase no plural, ela continua da mesma forma. Vamos perceber? Dormir com um lençol fino. Dormimos com 2 lençóis finos. Com e com aqui continua da mesma forma. A frase no singular e a frase no plural. Veja que a preposição com permanece invariável, mesmo com o verbo dormir e o substantivo lençol sofrendo flexões. Essas flexões nós vamos observar. Aqui a frase está no singular e aqui a frase está no plural. Vamos lá. Aqui nós temos a atividade. Hoje nós vamos fazer diferente. Eu quero que vocês observem com muita atenção. Vamos lá? Complete as frases com as preposições do quadro abaixo. Depois, numere cada frase indicando o sentido que a preposição expressa. Ok? Vamos lá. Juliano saltou de alegria quando seu pai chegou. 7. Minha mãe viajou a trabalho. 4. Vamos usar copos de alumínio, pois são mais seguros. Minha escola fica a 100 metros da minha casa. As aulas voltarão em poucos dias. Que bom! Puxa, esqueci meu lanche em casa. Fomos a Brasília passar nossas férias. A atendente conversou com o turista em alemão. Então, essa foi a nossa aula de gramática. Espero que vocês tenham compreendido. Espero também que vocês possam fazer essa atividade que está sendo proposta e outras que estão sendo propostas lá no nosso roteiro. Tá certo? É importante também, meus queridos, que vocês possam pesquisar sobre esse assunto. Pesquisem sobre esse assunto, tá certo? Busquem compreender e, se tiverem dúvida, por favor, lá no nosso grupo de WhatsApp. Também eu quero combinar algo com vocês, tá certo? É importante. Cada um de vocês, principalmente vocês que estão totalmente remoto, eu gostaria de convidar vocês a fazer a leitura do livro Viagem ao Centro da Terra. O nosso livro é o nosso paradidático. Nós vamos utilizar ele nessas duas últimas avaliações, na 7ª e na 8ª. E então eu quero convidar vocês a ler o primeiro capítulo. E aí, de já, vamos fazer uma interação com essa aula de hoje, tá certo? Com essa aula de gramática de hoje. No primeiro capítulo, eu quero que vocês leiam o primeiro capítulo e sublinhem lá no primeiro capítulo as preposições que vocês encontraram, tá certo? E aí nós vamos dialogar, conversar sobre essa atividade, que eu vou chamar de atividade extra, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de gramática. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que vocês possam realizar as atividades com alegria. E com certeza terão êxito. Beijos e até a próxima!